Oiê, preciosas estão, amadinhas do meu coração. Como é que vocês estão? Eu espero que bem, viu? Já quero começar dizendo que quem não gosta de vídeo longo e de papo sério, passa reto. Passa reto porque o assunto normalmente desagrada meio mundo. Já comprovei isso na rede social X. É um assunto que eu tenho falado constantemente e resolvi parar de fazer publicações a respeito e gravar um vídeo. Eu tenho adiado há algumas semanas, para não dizer alguns poucos meses, em fazer esse vídeo, visto que eu não queria quebrar a sequência de temas do canal, principalmente a jornada de autoconhecimento. Mas os atuais acontecimentos dentro do canal que tomou uma proporção nacional me trouxe a quebrar a sequência de temas. Eu confesso que eu vou continuar seguindo com os temas do canal, porque a jornada de autoconhecimento está sendo muito bom, está acrescentando muito a algumas pessoas. Poucas pessoas, eu não levo em consideração se poucas ou muitas pessoas. Se fosse apenas uma pessoa, para mim já estaria valendo a pena. Mas, sem citar nomes, para não parecer que eu estou sendo oportunista ou pegando carona nessa, vamos dizer, escândalo dessas últimas semanas, mas essa ocorrência foi tipo uma gota d'água para mim. É sobre isso que eu venho falar. A minha gota d'água de paciência diante a imbecilização dos adultos. As manifestações de imbecilização já começam não. Já temos recentemente bons exemplos aqui dentro do YouTube. Pessoas pegando carona num assunto e no nome de um criador de conteúdo que repercutiu nacionalmente nesses dias. Criando um conteúdo, como sempre, que acrescenta, que presta um serviço, que traz informação, aliás, informações
em que muitas mídias deveriam fornecer, não fornecem mais porque os interesses são outros. Acho uma imbecilidade esse pessoal, pseudo-influencers, pegando carona no assunto para aparecer mais, para ganhar visualização, curtida, pegar carona com o nome que é o assunto do momento. Tá meio cansativo ver isso por todo lado. Em qualquer plataforma, em qualquer rede social, sobre qualquer assunto. Fica aquela coisa do sujo falando do mal lavado, né? Quando alguém se dispôs a criar conteúdo com responsabilidade, querendo transmitir algo realmente relevante, surge com um tema preocupante, alarmante, a ponto de repercutir tanto, sendo usado por criadores que não têm exatamente o mesmo compromisso, por causa de quê? Visualização, monetização, curtida, uma pseudo-fama. Quando a bomba estourou, eu comecei a me recordar do que me trouxe para a internet. Eu tive meu primeiro PC lá em 2000, na época da internet de escada, na época que não havia redes sociais, havia apenas as salas de bate-papo do UOL, não havia WhatsApp, havia ICQ, não havia emojis para a gente reforçar com uma expressão, por exemplo, de riso, nós usávamos 2 pontos e fecha parênteses. Ainda assim, eu custei a me render à internet. O computador ele veio do Japão, era bem moderno, tão moderno que o CPU ele era vertical e estreitinho, bem diferente dos que já estavam à venda aqui no Brasil. Eu me interessei em aprender tudo que eu pude sobre hardware, software, usar os programas. Não havia interesse da minha parte, de acordo com a minha natureza, a minha personalidade, utilizar a internet. Normalmente, se alguém quisesse comunicar comigo, era por e-mail. Eu conheci de maneira bem negativa, bem ruim, bem pesada, o que significa o off se refletir no on. Um bom exemplo são crimes virtuais. Eu fiz parte de um grupo de justiceiros a partir de 2004,
E o nosso lema era: crime online é crime offline acontecendo. O lema dos justiceiros virtuais, desculpa, que atuava, tinha o QG na rede social Orkut, uma rede social que foi colocada à disposição dos usuários, repleta de falhas de segurança, e era através dessas falhas de segurança que nós conseguíamos, por exemplo, acessar mensagens privadas e recolher provas para enviar para denúncias para os órgãos competentes. Já ali naquela época, não se podia fazer muita coisa, visto que não havia lei que punisse crimes virtuais. A orientação que eu recebi, inclusive da Polícia Federal, foi: é preciso que vocês mudem o foco para a regulamentação da internet. Esse assunto ficou na gaveta desde então. É preciso que tudo tome a proporção que tomou esta semana, para que só então, pelo menos, puxem a gaveta, deem uma soprada dentro dela e lembre-se que essa pauta é de suma importância. E o que me trouxe à internet? Um e-mail que eu recebi. Um e-mail de um grupo de ativistas. Eu fui, ali entre a minha adolescência e a minha mocidade, eu fui ativista. Fui voluntária. Quando eu me casei, tive meus filhos, eu tive que deixar de lado ativismo, voluntariado e me dedicar à criação dos meus filhos. Só que aquele e-mail mudou tudo. O e-mail trazia o risco que as seal babies, as focas bebês do Canadá, estavam correndo. As focas bebês estavam sendo assassinadas a pauladas para que as suas peles fossem retiradas para a produção de casais. Os ativistas naquela época, eles eram bem escancarados. As cenas que vinham anexadas eram de horror extremo. Lamentavelmente, embora os ativistas trabalhem pelo bem comum, pelo planeta, pela sociedade, eles têm que fazer registros, eles têm que apresentar provas do que eles falam. E ainda assim, muita gente ignora. Aquele e-mail me trouxe para a internet, onde eu retornei ao ativismo como cyberativista, criando um site que há alguns anos não está mais no ar, que era chamado Projeto Adão. Um site que eu aprendi a fazer sozinha, eu criei sozinha. Um site de conscientização sobre o ser humano e sobre o planeta. A minha primeira causa foi a foca bebê, que virou
a marca do site. Desde então, seja em blog, seja em redes sociais, todos os meus perfis, eles foram dedicados única e exclusivamente para o cyberativismo. Eu me lembro quando surgiu o Facebook. Desculpa. Só se podia ingressar se recebesse um convite de quem já tinha um perfil lá dentro. Eu lembro da minha caixa de entrada cheia de convites. Eu não queria. Quando surgiu o Orkut, e ele estava sendo muito falado na mídia, eu achei um bom território para o cyberativismo, porque o domínio que hospedava o site do Projeto Adão caiu, e com ele todos os sites que estavam hospedados. Resolvi fazer um perfil no Orkut. Lembro que uma das causas que vieram até mim era a rinha de pitbulls. Me engajar nisso, denunciar um grupo de homens que promovia na rede social rinha de pitbulls, custou por certo tempo a minha reputação, quando as minhas fotos começaram a ser roubadas e anunciadas como se eu fosse uma trabalhadora do sexo. De repente, a foto dos meus filhos, dos meus parentes, também estavam em risco de serem roubadas e expostas. Eu tive que excluir todos os álbuns, porque até então não havia o recurso de limitar a visualização. Foi com esse episódio do roubo das minhas fotos que chegou até mim o grupo de justiceiros que me convidou a ingressar no grupo, ainda mais porque desde o site do Projeto Adão, quando eu menos esperava, eu estava dentro de uma causa diferente. As causas que eu me engajei foram várias. Eu aceitei o convite, mas para fazer parte desse grupo, a gente não podia usar o perfil oficial. Nós usávamos o perfil fake para proteger a nossa integridade e a integridade da nossa família. Naquela época, quem usava um fake dificilmente era uma pessoa mal intencionada. Tanto é que muitas pessoas no Orkut reconheciam o justiceiro pelo fake. Hoje em dia a gente não pode falar o mesmo. Inverteu-se. Quando a gente vê um fake, a gente tem que ficar com o pé atrás. Eu me lembro quando eu decidi deixar o cyberativismo. Foram vários motivos, dos mais diversos. Mas o pior deles
Demorou anos para que eu não tivesse mais pesadelos. A coisa, os crimes virtuais foram ganhando tamanha proporção, bem de acordo a internet ser uma terra sem lei, que era como se a Deep Web estivesse submergindo em todos os espaços virtuais. Crimes pesados de violência contra animais, de tortura a animais, tortura a pessoas, sexo violento, pedofilia, estavam circulando livremente em redes sociais. Os criminosos se sentindo à vontade na terra sem lei para se exibir e mostrar as suas práticas offline. A última denúncia que eu recebi, nós estávamos caçando pedófilos, havia muitos pedófilos se expondo, estava bem escancarado. Eu recebi as denúncias, fazia uma análise, quando conseguíamos, fazíamos o rastreio do perfil, pegávamos provas, enviávamos tudo, inclusive IP, endereço, identidade, para a Polícia Federal. A última denúncia que eu recebi acabou comigo. Um vídeo de pedofilia. Não tinha como rastrear, era um vídeo nitidamente feito no final da década de 70, nos Estados Unidos. Portanto, um vídeo que fazia parte da coleção dos pedófilos. Ele foi o mais pesado, mais cruel que eu já vi. Eu não consegui assistir o vídeo inteiro, para vocês terem noção. Eu passei a ter pesadelos com o vídeo. Ali eu deixei o cyberativismo. Até hoje eu acabo sempre me envolvendo em alguma causa, alguma militância, alguma ação, mas eu me coloco no limite de envolvimento. Eu sou uma pessoa muito profunda, muito intensa, muito comprometida. A utopia de desejar que o mundo mude, que o mundo seja melhor, é muito forte, né? Então eu me coloco limites no meu envolvimento por qualquer tipo de engajamento. Até mesmo naqueles mais light, né, digamos assim, como a proteção animal, uma proteção animal que se limita a pets, quando o mundo tem tantos e tantos animais, houve motivos para deixar o cyberativismo.
Por quê? Por causa da imbecilização do adulto. O adulto de 30, 40, 50 anos, que teve que começar a trabalhar na adolescência, não podendo viver a sua adolescência, tendo que se tornar adulto muito cedo, alcançou uma idade, principalmente com a internet, onde deu a oportunidade de resgatar a adolescência perdida. Eu não gosto de chamar adultos de infantis, porque isso é uma ofensa às crianças. Chamo de crianças crescidas. São as que são. Pessoas que perderam o senso da idade, do próprio papel dentro das suas famílias, dentro do lugar em que vivem, dentro da sociedade, dentro de si mesmos. Não é de hoje que os crimes virtuais acontecem. E é incrível como houve uma época em que muitas pessoas não entendiam muito bem, mas queriam a regulamentação da internet. E hoje é um absurdo vermos tantas pessoas contra isso. E essas pessoas não têm um pingo de noção do porquê é necessário isso. Existe uma dependência não apenas da tecnologia, principalmente do mundo virtual. O mundo virtual permite que pessoas com diversos problemas consigo mesmas inventem personagens de si mesmas, onde elas podem ser no virtual aquilo que elas não podem ser no offline. Quando isso é detectado, aquela pessoa já fica marcada para olhos treinados. Crime online é crime offline acontecendo. Assim, todo tipo de ação. Muitos e muitos adultos perderam o senso de praticamente tudo. Desde a inocência em publicar a foto de uma criança tomando banho de banheiro ou na piscina, até aquelas pessoas que divulgam seus perfis de OnlyFans e Privacy em redes sociais. Não há nenhum problema em alguém ter perfil em OnlyFans e Privacy, mas há meios e meios de fazer essa divulgação. Quando isso é divulgado em rede social, onde a maioria dos usuários não buscam esse tipo de conteúdo, a pessoa perdeu o senso. A pedofilia é apenas uma das parafilias. Todo tipo de parafilia usa a internet, usa a rede social.
desde o assediador até o maníaco. Está na hora de parar de ignorar as coisas, achando que determinados conteúdos não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo que eu utilizo sempre. Quando um casal ou um indivíduo que tem um perfil no OnlyFans, ou no Privacy, ou no Hamster, seja lá qual site de pornografia for, para divulgar o seu trabalho, publica vídeos com o conteúdo que é publicado nessas redes de pornografia, pode parecer que não tem problema nenhum, ainda mais porque tem um filtro com um aviso de conteúdo sensível, né? Mas ele também tem a opção de mostrar. Todo parafílico, principalmente pedófilo, estuprador, maníaco, busca exatamente esse tipo de material. Se for de graça, então melhor ainda. Isso os estimula sexualmente. A ideia é essa? É. Só que quando a vontade chega no ápice, o pedófilo vai procurar quem para saciar sua vontade. O estuprador vai procurar quem para saciar sua vontade. O maníaco vai procurar quem e vai fazer o quê? Esse argumento de que a pessoa tem que ter um nível de intelecto, a pessoa tem que ser muito cabeça, muito evoluída para entender essas coisas, cria os episódios que vimos ao longo da semana. Cria os criadores de conteúdo que, para ter visibilidade, fama, dinheiro, através de monetização, vantagens, apelam para qualquer recurso. E é tipo um jogo de cassino. Quanto mais se está ganhando, mais alto se está apostando. Pode ser num movimento que pareça bobo dentro de uma rede social, que nem os pseudos engajamentos e militâncias políticas. Eu só conheço uma mulher militante que ela publica aquilo que ela vive. Ela atua no offline, ela põe a mão na massa no offline e ela publica o relato do que ela faz no offline. Uma mulher, no meio de tantas e tantas pessoas em redes sociais que se dizem militantes, que ficam falando tudo o que pessoas que estão do mesmo lado que eles já sabem, mas que precisam que a opinião pessoal deles seja validada. Eles precisam se sentir, sabe tudo.
As pessoas com o dom de liderança, o dom da palavra, o dom da razão. Se vocês tivessem noção de tudo o que eu vi na internet em 25 anos, eu acesso a Deep Web na boa, porque tem muita coisa oculta em perfil de gente de bem, de gente paz e amor, que vocês não têm ideia. O que parece muito pouco, inocente, tem coisa. Principalmente se tudo isso quebra o real sentido do que deveria ser uma rede social. O cyberativismo me levou para a rede social. Um trabalho de divulgação e conscientização de quem está no offline com a mão na massa. Hoje, não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas com vidas vazias, tentando dar algum sentido para suas vidas ou colocando algo no seu tempo para que o tempo passe mais rápido. Quantos engajamentos e militâncias não são apenas fugas? Fugas e nada mais. Tanto é que tem gente que nem sabe do que está falando, nem sabe o que está defendendo. Fica ali fazendo discurso virtual, mas não vai lá, não cobra o político que elegeu, não vai lá no meio da comunidade constatar com os próprios olhos, estender a mão. Não. Tudo ocorre no espaço virtual e quem está ali são apenas personagens virtuais. A coisa chegou num ponto que ficou escancarado algo que eu já via em 2004 e foi exatamente isso que me despertou para o estudo do comportamento virtual. Se você vê uma pessoa muito desbocada, boca suja, arrogante, briguenta, que adora cutucar os outros por causa de uma divergência num comentário que foi visto no próprio perfil de quem publicou ou num perfil neutro, essa pessoa é um personagem. Essa pessoa, ela é o oposto no offline. A rede social se tornou uma fossa onde as pessoas desobstruem, exteriorizam tudo aquilo que elas reprimem no offline. Desculpa. Pegar um pouquinho de água. Aí eu pergunto, vocês têm consciência para quem vocês estão doando o tempo de vocês? Para que tipo de conteúdo vocês estão dando relevância? O TikTok, por exemplo, eu não posso falar o nome aqui, ele é
o derradeiro do derradeiro da internet antes de chegar-se a Deep Web. O ridículo, o boçal, está lá. Consumido o tempo todo, diariamente, enquanto come, enquanto está no banheiro, quando deita para dormir. A futilidade, a superficialidade, o inútil na mente de pessoas que já não pensam mais. Seres pensantes não conseguem ficar naquela rede. Ali se concentram mentes que não pensam mais, não enxergam por si só, não concluem por si só e acham graça do que é reles, do que é ridículo. Não sei se vocês perceberam, cada rede revela um nível intelectual. O antigo Twitter já foi uma rede de intelectuais. Hoje, eu estou quase deletando meu feed. Não tenho mais intelectuais ali. Porque eu vejo todo santo dia. Sabe aquelas carolas que ficam cuidando da vida dos outros? Sabe aquelas vizinhas barraqueiras que ficam batendo boca todo dia? É isso que eu vejo hoje. YouTube se livre? Não. Já vimos que não. Se nós formos vasculhar, o que a gente vai achar aqui? Eu te digo, com essa opção hypar, todo mundo que hype recebe um recap semanal do YouTube. Eles te lembram com qual canal você contribuiu com o seu hype. Ao final, eles te dão a opção para ver como que está o ranking do YouTube. Quais os canais mais visualizados. Os 100 mais visualizados. Tudo conteúdo inútil. E aí, eu venho falar de imbecilização dos adultos. Porque se lá para meados de 2004 até 2017 eu achava que todo mundo era órfão, hoje eu tenho certeza que as novas gerações elas estão totalmente órfãs. As crianças e os adolescentes possuem uma referência de homem e mulher. Eu estudo psicanálise há anos. O psicanalista, diferente do psicólogo, ele não simplesmente estuda, se formou e acabou. Não. Ele estuda constantemente, ele vai se especializando, até mesmo quando ele está atendendo. Se for necessário consultar os livros para fazer um bom trabalho com o analisado, ele vai pesquisar. A referência de homem e mulher, onde o princípio está no pai e na mãe, ou naquela pessoa que criou o indivíduo, ainda existe.
até a adolescência, quem é a referência de homem e mulher para crianças e adolescentes? A internet. Os criadores de conteúdo, os influencers, os TikTokers, eles são referência e eles têm influenciado o que seus filhos querem, o que seus filhos fazem, como eles falam, como eles pensam, o que eles querem consumir, o que eles querem ser quando crescer. Por quê? Porque papai e mamãe estão ocupados em recuperar a adolescência perdida. Como? Pagando mico, fazendo vídeo no TikTok, no TikTok, no TokTok, se expondo no Instagram, na rede social, seduzindo, querendo chamar atenção do sexo oposto para validação, batendo boca com pessoas que nem conhece, talvez nunca vá conhecer. Todos os profissionais de saúde estão preocupados com o excesso de tela, principalmente em crianças. Se houve um tempo em que a TV era a babá das crianças, hoje é o celular. Quanto tempo seus filhos ficam na internet? O que os seus filhos estão acessando na internet? O que de fato os conteúdos que os seus filhos acessam acrescentam ao desenvolvimento deles? Porque da infância até a adolescência, a psique, a identidade está se desenvolvendo. Você pode se responder que tipo de adulto a sua criança ou seu adolescente será. Com tanta tela, com tanto conteúdo fútil, boçal, esdrúxulo, com que os seus filhos andam conversando? Quem anda dando palpite, sugestões aos seus filhos? Quem está determinando o comportamento dos seus filhos? Os adultos imbecis têm internet. É por isso que quando vocês chegam aqui, eu não peço para que se inscrevam, eu não peço para que curtam, eu não peço que comentem, porque eu preciso que vocês tenham consciência do conteúdo que vocês absorvem na internet. Se alguém visualiza um vídeo meu, começou a assistir, não gostou do tema e passou reto, ótimo! Ou não tem a capacidade de entender, ou não se interessa pelo tipo de assunto que eu apresento aqui. Sinceridade é tudo. Agora, fazer isso porque eu estou mandando, não obedeça ninguém que pede. Se inscreva. É uma troca. É um modo de você contribuir com o canal. Curta, comente. Repita o mantra. Escreve aí nos comentários. Vocês obedecem por quê? Obedeçam se vocês virem sentido nisso. Se vocês tiverem consciência do que vocês estão fazendo. Se existir um motivo real para isso.
Todos os meus vídeos estão marcados como conteúdo. Não é conteúdo para crianças. Não é conteúdo para crianças. Por mais sério que o papo aqui seja, não é conteúdo para crianças. Também não é conteúdo para imbecis. É por isso que tem poucas curtidas. É por isso que não tem comentário. Eu sou uma das poucas pessoas na internet que está usando a internet para doar tempo, para doar palavras, para doar o que fez bem para a gente, de repente pode fazer bem para alguém também. Porque tudo que eu falo aqui, eu já apliquei na minha vida, eu já apliquei no meu crescimento. Agora, quantas pessoas são necessárias para que os 100 vídeos mais assistidos do YouTube, que não servem para absolutamente nada na vida do indivíduo, estejam no topo? A internet não é terra sem lei. O que você é on reflete o seu off, você querendo ou não. Freud disse que não importa o que você esconda de você, a verdade vai sair nem que seja pelos seus poros, pela ponta dos seus dedos. Quando você escreve uma publicação, está lá nas entrelinhas quem você é. É por isso que tem gente que só posta imagens. Não é por causa do algoritmo. Ou a pessoa não sabe se expressar pela escrita, ou a pessoa não sabe pensar por si mesma para expressar algo. Ou se ela escrever, ela vai revelar quem ela é. Porque sim, toda vez que você escreve, mesmo que seja digitando, você revela quem você é. É lendo publicações que eu vejo o quanto de imbecil existe na internet. O quanto de pessoas criando conteúdo inútil que não vai mudar a vida de ninguém, que não vai mudar a mente de ninguém, que não vai mudar a sociedade. Eu nem estou falando dos crimes virtuais, que sim, eles ocorrem o tempo todo. Um crime virtual está acontecendo quando você infringe as regras de uso da rede social que você usa, que ao fazer o seu cadastro, você clica em li e concordo e aceito os termos. Vocês não sabiam que esses termos, eles também estão emparelhados com as leis do país onde essas redes estão hospedadas? É um crime virtual leve? Depende do que você está fazendo na rede social. Recentemente descobrimos como é que os pedófilos se comunicam nas redes sociais. Aquela coisa de antigamente das mães buscarem a própria realização através das filhas ainda existe. Só que agora de modo diferente, através da internet.
A felicidade de uma mãe não é a sua criança ser exposta numa rede social e ganhar tantas curtidas. Ela está ganhando as curtidas. Ela se sente validada. Ela recebe atenção através da criança. E eu me pergunto se alguém tem a capacidade de pensar em tudo isso, quando simplesmente deveria usar a rede social para uma proposta lá do surgimento da rede social que não existe mais. A rede social existe para aproximar as pessoas. Eu não vejo isso, não. Eu nunca vou esquecer entre a terceira e quarta série, eu adorava ganhar livros usados de estudos sociais. Todo mundo que tinha um livro de estudos sociais, mais velho que eu, claro, os irmãos e irmãs das minhas amigas, toda vez que me davam os livros de estudos sociais, eu ficava feliz da vida. Foi no livro de estudos sociais que eu li uma frase que eu carreguei para a vida inteira. A família é o núcleo da sociedade. Essa frase lateja até hoje na minha cabeça quando eu vejo determinadas coisas. Sim, as famílias mudaram. Quando eu li essa frase, não estava escrito lá a família, pai, mãe, irmãos e pets são o núcleo da sociedade. Não. Família, ela cabe em vários contextos. Às vezes, um casal de mulheres, de duas mulheres, é um pai e uma mãe. Às vezes, um casal com dois homens é um pai e uma mãe. Tem um cunho sexual entre pai e mãe num casal homoafetivos. Um é passivo, o outro é ativo. Sabe? É um padrão. Família é família. Independente de como ela é hoje, é família. Se dois estão juntos e acreditam que estão começando uma família, é família. Por que pode chamar estranho que conhece só virtualmente de família? E que está ali no offline, debaixo do mesmo teto, compartilhando a vida um com o outro, não é família? É família. Independente do gênero. É família. É família. É um núcleo da sociedade. Sabe o que é um núcleo? Pense em átomo. Um átomo só é átomo porque tem um núcleo. Uma célula só é célula porque ela tem um núcleo. A sociedade é um conjunto de famílias. A sociedade está em crise. A sociedade apocalíptica. Como é que estão as famílias? Se a família é o núcleo da sociedade, as famílias não estão bem. Elas trabalham demais porque elas têm que pagar a conta, elas têm que criar os seus filhos, elas têm que morar com dignidade, elas têm que pegar ônibus, metrô lotado, elas têm que lutar para ter o básico. Elas não vão ter tempo para engajamento em rede social, para visibilidade, para exposição. Vão? Vão. Vídeo de TikTok. Alguns vão. Mas uma grande parcela da sociedade
está com foco em trabalhar, em sobreviver, em pagar conta, em se alimentar, e o básico. Os nossos políticos, eles parecem que ou estão numa rinha, ou existe um muro entre eles, onde as vizinhas barraqueiras discutem o tempo todo. Você não vê os políticos fazendo pela sociedade coisa nenhuma. A imbecilização do mais baixo ao mais alto escalão. O que eu tenho repetido muito ultimamente é: não se pode mudar o mundo, não se pode mudar a sociedade se não mudar a mente humana, que consequentemente vai mudar o comportamento humano. Não existe evolução, está ocorrendo uma involução, onde o animal bípede instintivo ganha o domínio e está ganhando o território. A gente vai ver novamente a extinção de Neandertal por Homo sapiens, sabe? Extinção entre espécies. O que vai ser das futuras gerações? O que vai ser de nós quando envelhecermos? Como vai ser a nossa sociedade com a mente das pessoas condicionadas, manipuladas? Lá do final final dos anos 90, no começo dos anos 90, eu comecei a perceber um declínio nas grandes descobertas científicas, nos avanços intelectuais, artísticos. Sutilmente foi decaindo. Por quê? Quem viveu os anos 70 e 80 vai entender muito bem o que eu vou falar. Nos anos 70, depois de uma Segunda Guerra Mundial, depois de todos os horrores noticiados, ocorridos na Segunda Guerra Mundial, a sociedade humana queria só paz e amor. De repente, estava começando uma outra guerra e ninguém queria mais saber de guerra. Ali, os seres humanos estavam mostrando que eles eram livres quando eles tinham o direito de escolha. Eles não queriam ir para a guerra. Eles queriam liberdade sexual. Eles queriam o direito de ser quem eram. Isso deu muito problema para muitos líderes mundiais. Né? De repente veio os anos 80. Desculpa. Uma nova onda de mudança de comportamento na sociedade estava acontecendo. A influência de um poder oculto maior não estava funcionando. Existe um poder maior que não é o político, não é o religioso, que cria influência como parte de uma estratégia de manipulação em massa. Quando passou os anos 80, aplicaram o início dessa estratégia
para criar seres não pensantes. A tática da influenciação havia começado. Para qual objetivo? Quem cria estratégias de manipulação em massa é paciente, sabe trabalhar com o tempo. Se a influência pegasse, o próximo passo era criar dependência. Estamos nós aqui dependentes da tecnologia e da internet. Já estamos entrando na estratégia da submissão. Os submissos, que são influenciáveis e dependentes, qualquer tipo de dependência, inclusive emocional e afetiva, são aqueles que passam reto no tipo de canal igual ao meu, igual de tantos, que vem falar de coisas que dão outra perspectiva, um outro ângulo de visão, em determinados assuntos que de repente nunca ninguém parou para pensar. É mesmo, eu não tinha pensado nisso antes. Vamos continuar achando que ter um perfil na rede social não é nada demais. E tudo que eu posto é problema meu. O perfil é meu. E vamos continuar ignorando que somos monitorados através de nosso comportamento virtual. Não é à toa que você faz uma busca de produto no Google e o X, que nada tem a ver com o Google, mostra anúncios relacionados à pesquisa que você fez. Vocês já bateram um papo com o ChatGPT? Ele faz uma varredura de todo o seu conteúdo na internet. Ele analisa o seu comportamento virtual. E ele se comunica com você, como você se comunica com os outros. É uma coisa impressionante. Vocês acham que eu realmente estou aqui por causa de monetização? Eu não tenho cenário, eu tenho essa imagem horrível, meu áudio é uma caca. Ninguém vai considerar, por exemplo, que eu gravo vídeo e não edito. Eu não uso filtro, uma que eu não sei, eu não uso maquiagem, eu apareço com a roupa que eu tava, que eu tô, do jeito que eu tiver. Não me produzo, não, para gravar vídeo. Não arrumo nem minha cama. Chegou o celular, que eu ainda não equipei ele para gravar vídeo, mas chegou. Se a minha imagem fosse das melhores, se eu tivesse um cenário aqui, eu não sei se ia aumentar a minha visualização. Porque eu sei que eu trato de assuntos que ninguém quer saber. Mas eu estou fazendo a minha parte. Porque às vezes tem 20, 10, 5, uma pessoa que se interessa pelo meu conteúdo. Isso não tem preço.
o que eu experimentei na minha vida, o que eu experimentei em mim mesmo, ser compartilhado com alguém e acrescentar na vida desse alguém, vale mais do que qualquer monetização, do que qualquer visualização. Se eu estivesse em outro lugar também, eu sempre uso a expressão tempo igual vida. O seu tempo é vida. Tempo de vida. Quanto tempo do seu dia, da sua vida, você usa com bobagens que detonam o seu intelecto, que não vão trazer nenhum benefício para a sua evolução, seu crescimento, para o seu conhecimento, para a sua vida. Se eu estou aqui doando meu tempo e minhas palavras para vocês, para quem vocês estão doando o tempo de vocês? O que se poderia estar fazendo em vez de dar risada com gente escrota no TikTok? O que de melhor poderia se estar fazendo em vez de ficar batendo boca com alguém que não se conhece em rede social, só para parecer mais certo que o outro? Eu estou desconsiderando até quem anda fazendo vídeo em nome de Deus. Tem uma que aparece aí falando que Deus mandou eu trazer uma mensagem para você. E ela fica assim. Deus disse? Deus está me mostrando. Ai, peraí, deixa eu chegar mais para cá. Assim. Deus me mostrou algo que vai acontecer na sua vida. A pessoa usa a câmera como espelho. Diz ela que está falando em nome de Deus, mas ela está o tempo todo admirando a própria imagem. Gente, que vontade que eu tenho que ir lá, os comentários dela, falar um montão, falar, mulher, vai com tratamento. Não dá para considerar nem mais o nome de Deus, tanto é que eu não uso mais o termo Deus. Malharam o termo Deus. Malharam, pisaram em cima, arrastaram no asfalto. Eu falo Pai das Luzes. Eu tô sem vontade de rede social. Eu tô sem vontade de YouTube. Eu não tenho usado muitas vezes a internet nem para fazer uma pesquisa necessária. A maior parte do tempo eu uso a internet para estudar, fazer o meu curso online. A única rede que eu tenho real compromisso tem sido aqui. Quando você tem certa idade e você assiste o mundo mudando e ainda você tem a mente visual e uma memória boa, eu assisti as mudanças dos anos 70 para cá, ano por ano, até as mudanças mais sutis, principalmente as de comportamento. Não é à toa que eu sempre quero voltar para a vidinha de roceiro. Eu fui criada no modo roceiro. Meus pais vieram do interior de São Paulo.
da roça mesmo, trabalharam na lavoura. Eu tive o privilégio de ser criada aquele modo de vida simples, farto, alegre, doceiro. Bons tempos que não se havia internet, não havia tecnologia. Eu tenho vontade de morar no mato para ser roceira de novo e me livrar da internet. Eu me arrependo de um dia ter resolvido usar a internet. A Shimada é uma pessoa muito esquisita. Quando alguém fala que eu sou esquisita, eu nem ligo mais, eu cresci ouvindo isso. Eu tenho sérios problemas de interação social e eu sou uma pessoa que não falo. Eu resolvi gravar vídeos no YouTube por recomendação médica. Eu estava começando a ficar com problema nas cordas vocais. Eu passava até uma semana sem falar. Aí eu adotei a Lupita para conversar com a Lupita. Mas não estava funcionando. Como eu não queria participar de grupos de terapia social, a única alternativa que surgiu para que eu me comunicasse, falasse, usasse minhas cordas vocais é o YouTube. Mas eu não tenho vontade de falar. Quando eu tenho interação social fora da minha bolha, que é a minha família e meus amigos mais próximos, bem mais próximos, eu sempre ouço. Eu quase não falo. Na maioria das vezes não há o que ser dito. Na maioria das vezes as pessoas não querem ouvir, elas querem ser ouvidas. Desde pequenininha, eu só me comunico bem escrevendo. É como se fosse um tipo de preguiça de falar. É como se falar fosse uma tremenda perda de tempo. Uma perda de tempo ou algo que pode dar ruim de alguma forma. Ou acaba em confusão, ou acaba em fofoca. Sabe? Porque é um padrão que eu vi a vida toda. Quando não se tem internet, se pode manter o estilo de vida que eu tenho. Eu vivo em solitude. As únicas pessoas que têm livre acesso a mim são os meus filhos, noras, cunhado, cunhada e irmãos. Mas internet te deixa acessível a todo mundo, você tem acesso a todo mundo, né? Para quê? Eu gosto do clausura porque é desgastante bater o olho nas pessoas e conhecer elas através do modo que elas falam, da expressão facial, da expressão corporal. E aí, quando você está na internet, você acha que vai se livrar desse desgaste? Dá para ver quem elas são, no modo como elas expressam, seja pela escrita, seja como for. Eu tenho fobia de gente? Não. Eu amo gente.
Só que olha o que as pessoas estão se tornando. E a esquisita sou eu. Eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu sou esquisita. Esse povo que se diz são, que se diz do bem, que se diz normal, eu não quero ser como eles. Nunca, nunca. Que vídeo foi esse, Ximanda? Talvez um desabafo, sei lá. Talvez uma justificativa, caso eu não volte mais. Sinceramente, ó, deu. Eu ainda tô aqui pela Adriana e pela Tela. Beijos na alma.